Olá pessoal, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos fortalecido. Ele sempre quer que nós o adoramos em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo fale comigo e com você neste dia. Um dia especial, irmãos, que nós levantemos, ou nos levantamos da nossa cama para viver um novo dia, para viver uma jornada desse dia. Então somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Irmãos, um certo dia, Jesus, ele estava com uma mulher que estava tirando água do poço e ela fez uma pergunta e Jesus respondeu para ela que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque simplesmente ela perguntou: não é neste monte que nós devemos orar? E Jesus disse: vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Em todo lugar, não só no templo ou na igreja, mas em todos os locais. Assim como era, estou preparando uma mensagem sobre isso, sobre a igreja primitiva, irmãos. Assim como era no princípio, durante mais ou menos uns 300 anos, a igreja primitiva viveu aquela essência de Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, irmãos? E eu sempre tenho dito muito isso, eu sempre preguei isso na minha vida, que nós não sabemos mesmo, como diz a palavra, nem o dia, nem a hora que ele vai voltar. Mas eu sempre gostei de pregar, irmãos, as primícias do Senhor, Porque nós aqui neste mundo matéria, nós viemos para essa jornada aqui e ela vai acabar um dia. E nós teremos que fazer uma escolha, A nossa escolha tem que ser uma escolha que vem do coração, que nós possamos nos apegar à melhor parte, como, estava Marta e Maria, e Jesus disse, que uma delas tinha escolhido a melhor parte, que era estar aos pés dele, conversando com ele, ouvindo a palavra, se dedicando ao ensino da palavra. E em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele foi até Tessalônica para pregar o evangelho. E Paulo, quando chega em Tessalônica, o que acontece? Durante 3 semanas, diz as escrituras que Paulo, tentava convencer aqueles homens na sinagoga. Muitos aceitaram, mas muitos também não aceitaram. E quando veio uma grande agitação, Paulo teve que sair de lá. E Paulo vai até Corintos, deixa alguns irmãos em Tessalônica. E quando Paulo está em Corintos, Paulo pergunta como está a igreja de Tessalônica, lá dos Tessalonicenses. Os irmãos estavam na fé, muitos estavam buscando o Senhor. E um dos tratados que eles estavam preocupados, porque muitos daqueles irmãos que Paulo tinha pregado já tinha falecido. E os irmãos que estavam vivos fizeram uma pergunta a Paulo. Então Paulo em Coríntios escreve aos Tessalonicenses. E 1 Tessalonicenses capítulo 4,
no 13, diz uma palavra reveladora para o fim dos tempos. Diz assim, 1 Tessalônica 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, o povo, né, alguns perderam a esperança. Morreu, acabou, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vai trazer a vida de novo, né? Num corpo glorificado. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Respondendo à pergunta, Paulo, ao povo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós sabemos que haverá um arrebatamento. Nós sabemos que aqueles que estão vivos aqui, que estão vivos, né, mas estão vivendo a palavra de Deus. Então essa é a esperança que Paulo colocou no coração daqueles homens, dizendo que vocês que estão vivos, naquela época de Tessalônica, vocês, Jesus voltando, vocês vão encontrar com ele nas nuvens dos céus. Assim também nós, que agora estamos no nosso dia de hoje, no presente século que estamos vivendo, nós estamos aguardando a vinda do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pisou aqui nessa terra, esprainou a palavra, colocou 2 mandamentos para a gente seguir: amar a Deus acima de todas as coisas e depois o teu próximo como a ti mesmo. Lembra das tábuas da lei? Se eu não me engano, ela tinha 4 características para Deus e 6 para os homens. 4 mandamentos falava coisas concernentes a Deus e 6 coisas concernentes ao homem. Então Jesus, né, dos 600 e poucos mandamentos dos judeus, Jesus colocou as tábuas da lei com Moisés, eram ali 10, e em Jesus ficaram 2, que resume tudo, né, irmãos? Amará a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Então, Paulo vem falando aos Tessalônicos que eles deveriam estar ligados com a palavra de Deus. Irmãos, eu faço uma pergunta: como está a igreja de Deus hoje? Será que se Jesus voltasse hoje, pensem comigo, ele encontraria a sua igreja fiel, remanescente? Porque a igreja somos nós. Mas hoje, infelizmente, meus irmãos, não quero atacar ninguém, porque o meu intuito nunca é atacar ninguém, mas é mostrar a verdade na palavra de Deus. Sou um simples homem, pecador também como qualquer outro. Mas a gente tem que procurar andar de acordo com a palavra de Deus. É fácil? Claro que não. Mas se Jesus voltasse hoje, como ele encontraria a igreja dele? A remanescente, como ele encontraria? Hoje, nós sabemos que alguns anos atrás
vendiam a Bíblia a R$ 900 uma Bíblia. Você imagina uma Bíblia a R$ 900? Hoje nós temos tijolinho santo que se vende na igreja, lenços, aventais que Paulo não cobrava nada, hoje é vendido na igreja. Fora as outras coisas, os shows gospels que estão tendo hoje é uma coisa de primeiro mundo. Ah, mas isso é para convencer e converter as pessoas. Hoje parece mais um show mundano. Hoje as músicas, as músicas gospels, elas falam somente de prosperidade. A maioria fala que você vai vencer. Ou quando é uma música, ela não tem aquele valor primordial que é a palavra de Deus. Será que se Jesus voltasse agora, como estaria a igreja dele neste momento? Não estou aqui para acusar ninguém, só para a gente refletir quando a escola dominical, não são todas as igrejas, não são todos os shows gospel, não é verdade, irmãos? Mas como é que está, né, na escola dominical a palavra de ensino? Como é que estão fazendo agora? Hoje, infelizmente, muitos líderes espirituais, como é que está a igreja? Os líderes espirituais, meus amados irmãos, eles chegam de carro superpotente na igreja, né? Enquanto aquela ovelhinha, muitas das vezes, luta para dar o seu dízimo e a sua oferta. Tá entendendo, irmãos? E chega na igreja muitas das vezes de ônibus, debaixo de chuva, para chegar. Ah, mas nós temos que honrar o Senhor, nós temos que honrar Jesus. Jesus, irmãos, ele sempre foi e sempre é honrado. Mas eu quero dizer que nós temos que saber, irmãos, o que nós temos feito. Então, o apóstolo Paulo falou para os Tessalonicenses para eles não perderem a esperança do evangelho. Jesus chegou a certo momento, alguns perguntaram, mas nós não expulsamos demônios, nós não curamos enfermos. E Jesus falou assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, como Jesus vai encontrar a igreja? Vai encontrar a igreja naquele momento, como o apóstolo Paulo falou, né? Que deveriam ter esperança, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro? A palavra de Deus diz em Mateus 23 algo muito importante, que Jesus vem falando aqueles que estavam ali ouvindo a palavra. Jesus estava meio chateado com isso daqui. Ele diz, Mateus 23 diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Como Jesus vai encontrar a igreja dele hoje? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, a igreja de Jesus hoje não está assim? Os seus líderes principais? Será que muitos não estão fazendo como Jesus está dizendo aqui? Atam feixes pesados nas costas das pessoas, elas mal conseguem carregar. Mas ele diz aqui, que mas eles mesmos não praticam. E diz aqui, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar
e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. E amam, igual, né? Os Rolex caro, não é verdade? Já viu, irmãos? Relógios de não sei quantos R$ 1.000, enquanto um ser humano está precisando de uma cesta básica para comer. Largos filactérios, alargam as franjas dos seus vestidos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vou parar por aqui, a gente pode continuar depois esta palavra. Então o apóstolo Paulo vem dizendo, olha, nós devemos estar esperançosos. E além de esperançosos, guardando, aonde eu quero terminar, irmãos, guardando a boa palavra. Porque Paulo ficou 3 semanas discutindo com o povo na sinagoga com os líderes religiosos, com esses assuntos. Que Jesus salva, que Jesus ressuscitou, que Jesus vai voltar. Esses são os primordiais, irmãos, daquilo que Cristo quer para nós. Mas como é que Jesus vai encontrar a sua igreja agora, se ele voltar hoje mesmo? Jesus, meu irmão, está muito próximo. Jesus, minha irmã, está voltando. E nós temos que estar voltados para ele. Não deixar que nada venha distrair nossa mente. A matéria deste mundo vai ficar aqui. Um dia nós vamos partir. Então, que nós venhamos estar bem ligados naquilo que Deus tem para a nossa vida. Meus amados irmãos, a palavra hoje não foi muito fácil, mas que Deus te abençoe. Uma palavra libertadora para todos nós, aquilo que Deus colocou no meu coração. Que nós não venhamos ficar olhando para as falhas de ninguém. A Bíblia diz, né? Tiramos primeiro o argueiro do nosso olho, né? Que não vemos olhar a falha de ninguém, mas que nós vamos observar essas coisas. Que se Jesus voltar, como é que vai ser? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo penetre no seu coração, para agora e todo sempre. Amém. Fique na paz e fique com Deus.